Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, sou consultora em atendimento encantador com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre quais são os fatores que prejudicam a experiência do seu cliente na sua loja física. Vamos lá! Semana passada eu estive fazendo uma palestra para um grupo de empresários. E aí a gente estava falando sobre atendimento, sobre como encantar e vender para esse cliente. E chegou num ponto muito específico que é como a questão do ponto físico, ele conta muito na experiência do cliente. O que é a tal da experiência? Vamos começar por aí. A experiência são as percepções que o seu cliente tem sobre a sua marca, desde o primeiro oi, ou desde quando ele pesquisa a sua marca no Instagram. Tudo conta dentro da experiência. É como se fosse realmente um quebra-cabeça. Ele vai montando ali um quebra-cabeça da sua marca que reflete na experiência que ele vai ter. E aí, o que acontece muito, infelizmente, é de você ter uma experiência no digital, às vezes muito positiva, muito legal. Então você posta, você tem store, você faz reels, você mostra seu produto. O digital, ó, top. Quando essa cliente chega no ponto físico, ela chega com a expectativa que foi gerada com a experiência que ela teve lá no online. E aí o que acontece? Ela chega no seu ponto físico e essa experiência não é contínua. Então, alguns fatores que prejudicam. Vendedor mal educado. Ai, Flávia, não existe. Existe. Existe, inclusive, a gente falou muito disso na palestra com os empresários. O cliente falou, oi, bom dia. Ah, você tem esse sapato no 35? Eu falo, não tem nenhum bom dia. Isso destrói a experiência do cliente. Vendedor curioso, sabe? Ele começa a fazer umas perguntas sem nada a ver com a venda, também prejudica e existe. A questão do vendedor esparramado no balcão. Ai, gente, quero morrer. Quando você chega no ponto físico e o vendedor tá lá assim, ó, jogado, desmaiado quase no balcão. Por quê? Porque quando eu estou entrando no ponto físico, o visual, aquele ali, primeiros segundos que eu bato os olhos para dentro desse ponto físico, minha cabeça já construiu tudo. Se o vendedor tá xoxo, capenga, esparramado do balcão, automaticamente a minha experiência vai ser diferente de eu chegar lá e encontrar um vendedor pronto para me receber. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de ponto físico, tem uma questão que às vezes quando o dono tá no ponto físico não acontece, mas às vezes quando o dono não tá, isso é muito comum, que são as conversas paralelas. Quando você tem uma equipe, você precisa ter esse cuidado das conversas que rolam enquanto o cliente está no ambiente. Ah, o cliente não percebe. Percebe sim. Então, às vezes você está ali, o cliente entrou, tá aquele grupinho de vendedor mais pro fundo da loja, o cliente entra, o cliente sai, ninguém percebe ele, ou o cliente entra, ele vai caminhando pela loja e aquela conversa sobre novela, sobre famoso, uma fofoca, ou até pior, que eu já presenciei, o grupinho de vendedor falando mal de um cliente que saiu. E aí eu chego, a primeira coisa que eu penso é o quê? Na hora que eu sair, eu sou a próxima da fila. Então é muito importante ter esse cuidado com como está sendo o ambiente quando o cliente chega. São fatores que às vezes você investe muito em marketing, posicionamento de marca, você investe muito, em fazer com que sua marca seja lembrada pelo cliente. Mas a experiência de atendimento, ela não condiz. Isso, gente, gera um choque para o cliente enorme. Porque ele fala, legal, uma marca super moderna, tá no digital, tem uma presença digital muito boa. Mas não dá para comprar, porque eu chego lá, o vendedor tá assim, quase pedindo para mim, sério, não quero te atender, vai embora, você tá me atrapalhando. Então, isso é muito importante. É aí você entender que quando você trabalha com uma equipe, essa equipe é a extensão da sua marca. Então mantenha essa equipe bem alinhada, com atendimento padronizado, treinada. Para quê? A gente falou muito disso lá na palestra, que o bom da equipe treinada é que é uma equipe que vai falar a língua da marca. É uma equipe que vai proporcionar para o cliente a experiência da marca. Não importa se é a Flávia, se é a Ana, se é a Carol quem vai atender. A experiência é daquela marca.
Isso é muito importante, porque quando você tem um vendedor muito bom e os outros dois medianos, você fica na mão daquele vendedor muito bom. E aí não é que a sua marca tem um atendimento bom, aquele vendedor tem um atendimento bom. E aí se aquele vendedor vai embora, o que acontece? O seu cliente que estava acostumado com aquele vendedor não volta, porque não é que ele não volta pela sua marca, ele volta por aquele vendedor. Isso é muito arriscado. Então a gente precisa entender o papel da equipe e entender que, principalmente com a loja física, né, que o visual, a percepção, o olhar crítico do cliente é muito focado para o ambiente, que a sua equipe precisa estar preparada, o seu ambiente precisa estar preparado, para o seu cliente ter a continuação daquela experiência que às vezes ele teve no digital, ou para ele ter a continuação da experiência, daquela indicação que alguém fez para ele, vai lá na loja da Flávia, não, o atendimento é ótimo. Quando ele chega lá, ele precisa de fato presenciar um atendimento do qual foi a indicação. Isso é uma linha contínua. Se a gente é bom em um lugar, em um canal, mas não é bom em outro, o cliente vai falar assim, não dá. A gente precisa procurar oferecer um atendimento diferenciado. E muitas vezes a nossa equipe é quem está em contato com o cliente. O dono às vezes não está ali para ver tudo todo dia. Então a gente precisa ter esse cuidado e ter essa preocupação em ter uma equipe bem treinada, tá? Então façam esse diagnóstico dentro do negócio de vocês. A equipe está atendendo bem? Se eu colocar aqui um cliente oculto, eu vou ficar feliz com o resultado? Se um cliente chega aqui, tem conversa paralela? É aquele mercadão de peixe, aquele falatório, aquela gritaria? A minha equipe atende de uma maneira padronizada que eu falo, não, o atendimento da minha marca é boa. Ou eu tenho um vendedor que sobressai e aí eu fico na mão daquele vendedor que atende bem. Então são pontos que a gente precisa se perguntar, porque hoje o mercado ele vem, né, indo para uma direção de experiência, de encantamento. Quando eu falava de experiência lá em 2021, ainda era algo muito novo, nossa, era muito difícil até explicar para a pessoa, fazer a pessoa entender a importância. Hoje em dia não, graças a Deus o mercado ele já está indo por esse caminho de que não é mais sobre venda, é sobre como o cliente se sente com a sua marca, como ele se sente comprando de você. Então a gente precisa cada vez mais ter essa responsabilidade de proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente e de preferência uma experiência boa, porque ele sempre vai ter uma experiência com a sua marca, boa ou ruim. E eu que desejo para você que ele saia do seu momento de compra com a sua marca encantado, feliz e levando uma experiência positiva. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, façam esse diagnóstico, pare e pense mesmo no seu negócio, no seu atendimento e se precisar de ajuda, contem comigo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo um formulário para vocês poderem entrar em contato, mas façam esse diagnóstico, principalmente se você tem equipe e ponto físico. Te espero no próximo vídeo. Se você caiu de paraquedas, já se inscreve, já ativa o sininho, me ajuda a chegar aí a 200 inscritos no canal. E é isso, até o próximo vídeo, até a próxima semana e tchau, tchau!